Então, 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos continuar uma palavra que eu ensino, que eu comecei na última semana. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a vida do profeta Elias. E quem foi Elias? Elias foi esse grande profeta de Deus, levantado ali para pregar num tempo muito trabalhoso, aonde o rei Acabe havia casado com uma mulher conhecida como Jezabel. E aquela mulher, desde o seu nascimento, ela tinha sido oferecida a espíritos imundos. O nome Jezabel referia-se ali a uma casta de demônios. Então aquela mulher, ela era cheia de uma legião de espíritos imundos. E tudo começou quando o rei Acabe, ali que era para ser um rei, ali que servia a Deus, se casou com uma mulher cheia de espíritos imundos. E ali foi a perdição do reinado de Acabe. Ali acabou com tudo, porque luz e trevas não se misturam, não combinam. E ali, quando ele tomou aquela decisão, foi uma perda total para o reinado dele, uma perda total ali para os sonhos e projetos que Deus tinha ali para ele, dentro do reinado que ele ocupava. E a Jezabel, ela conseguiu acabar com tudo, destruir com tudo. Ela conseguiu destruir o casamento, destruir a família, destruir o reinado de Acabe, destruir ali com tudo. E ainda ela conseguiu fazer com que matassem ali praticamente todos os profetas. Só estava vivo ali, até então, conhecido por Elias, somente ele. Então, Elias pensava que somente ele havia ficado vivo, porque os profetas haviam sido mortos. Ali Israel havia quebrado a aliança e o concerto com Deus e havia se desviado do caminho da palavra. Então, imagina um tempo de caos que estava se passando naquele lugar, naquele ambiente. É nesse tempo aqui que o profeta Elias é usado por Deus para chegar e anunciar a palavra. E Elias ali se deixou cair num desânimo. Elias vindo, e vendo toda aquela situação, ele chegou a desanimar. Por quê? Elias viu que ele estava sozinho, ninguém estava fazendo nada para ajudar, que já não tinha mais quem? Os profetas haviam sido mortos ali no reinado de Acabe, por causa da Jezabel, e já tinham sido mortos a espadas, e ele continuava ali o quê? Sozinho. Então, ele estava ali realizando a obra de Deus o quê? Totalmente sozinho. E uma coisa que nós nunca podemos deixar chegar na nossa vida, chegou na vida de Elias, e ali estava atrapalhando ele totalmente. A palavra simples, que parece ser simples, mas que pode destruir qualquer vida ou qualquer pessoa, irmãos, se a pessoa não vigiar e não voltar o coração para aquilo que ela deve ser feito. O desânimo é a perdição de muitas pessoas. É, pastora? É. Tentou atingir e atacar até o profeta Elias, um homem que orou e fogo do céu desceu. Olha para você ver. E o desânimo tentou bater na porta até do profeta Elias. Vamos lá, continuando a pregação, semana passada. 1 Reis 19, versículo de número 8. Versículo seguinte, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então,
Quando ele estava lá no Monte Horebe, ele chegou lá, né? Essa caminhada, percorreu. Ele entrou lá para dentro de uma caverna. Uma voz falou com ele. Uma voz vinda de quem? Vinda dos céus. Aí perguntou para ele: Ô Elias, o que tu está fazendo aqui? Aí ele falou assim: olha, eu venho de uma caminhada longa, estou sozinho, porque todos os profetas de Israel foram mortos à espada. Tem outra coisa também, estou sendo ameaçado de morte e eu estou praticamente sozinho e por isso eu estou aqui, porque Israel quebrou a aliança e o concerto com Deus. Então Elias se encontrava, irmãos, totalmente desanimado com aquela situação. E pensando, né? Qual era o pensamento de Elias? Se Deus não me levar, eles vão tirar minha vida também. Elias pensava assim: eu vou acabar sendo morto também, igual os outros profetas foram mortos à espada. E ali Elias deixou o desânimo entrar no coração dele. E era claro que o desânimo já estava na vida de Elias. Era claro, aparentemente ali, só pelas palavras dele, do jeito que ele falava, né? Ele dizia: nossa, agora, né? Como ele queria dizer, agora só falta eu também ser morto à espada. Aí acabou tudo. Era sobre isso que ele estava querendo dizer, ali falando. Irmãos, quantas pessoas que estão assim, mesmo comendo do pão, da água, vindo à igreja, se alimentando da palavra, se alimentando ali das escrituras, bebendo da água, ou seja, tendo vida de oração, mas estão deixando o diabo as enganar e deixando ali o mal as enganar e se tornando pessoas totalmente desanimadas e descompromissadas com as coisas de Deus. É aquela pessoa que antes ela tinha um compromisso muito com Deus. Aí ela foi ouvindo a voz do mal e hoje não quer mais estar na presença de Deus. Antes tinha uma vida de oração, mas foi só dando ouvidos à voz do mal e foi se afastando. E a frieza espiritual foi atingindo. É aquela pessoa que antes era muito fervorosa, queria fazer as coisas para Deus, aí hoje em dia não tem ânimo nem para estar na igreja assistindo um culto. Ou seja, pessoas que foram, grandes potências na mão de Deus, mas que deixaram o desânimo bater o quê? Na porta. Pessoas que se esqueceram como se faz para silenciar a voz do mal nas suas vidas. A voz do mal, ela precisa ser silenciada. Porque se a voz do mal for silenciada, você vai começar a ouvir a voz de Deus. É necessário silenciar a voz da incredulidade, da falta de compromisso, do mundo, das sugestões erradas para você sair da palavra, para você transgredir a palavra, para você sair do plano de Deus. Todas essas vozes são vozes de perturbação, que só vão te afastar do plano de salvação, que só vão te afastar das bênçãos de Deus. E elas precisam ser silenciadas na sua vida. É aquela voz de desânimo, é aquela voz que sugere você fazer algo que está fora da palavra, que sugere você pensar em morte, que sugere você fazer algo com alguém. Todas essas vozes são vozes do inferno, que vieram para matar, roubar e destruir. Vozes que fazem a pessoa o quê? Desanimar, perder o foco, perder o compromisso com quem? Com Deus. Achar que para ela não tem jeito, que ela vai acabar morrendo à míngua, ou até achar para ela que um dia ela ainda vai perecer na mão do inimigo. Era isso que Elias estava pensando, que ele ia perecer na mão ali dos homens que o vinham perseguindo, amando de quem? De Jezabel. Pensava: nossa, vou perecer na mão dessa mulher, acabou para mim. Então, até essa voz do inferno precisa ser silenciada, porque isso aí só vai prejudicando você de ouvir a voz de quem?
de Deus. Por que o anjo apareceu para Elias e falou para ele comer o pão e a água? Para ele se fortalecer. Elias comeu o pão e a água, a pastora pregou sobre isso semana passada, 2 vezes. Uma vez ele comeu o pão e a água e voltou a deitar. Aí o anjo acordou ele de novo, falou: olha, vamos, come do pão e da água, porque grande e comprido é o teu caminho. Aí aqui relata, no versículo 8, com a força do pão e da água comido, pão e a água vindo da parte de quem? Da parte de Deus, os céus. Ele ainda caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte o quê? Monte da oração. Irmãos, quando nós comemos do pão e da água, a gente vai ter força para estar na casa de Deus. Sabe por que tem pessoas que não têm força para vir na igreja? Ela não tem força nem para vestir uma roupa e trocar e vir na igreja? Porque ela não come do pão e da água. Ela não come do pão da água, pastor? Explica bem para mim entender. Ela não tem vida de oração e ela não tem vida na palavra. Ah, pastor, a pessoa deve ser muito ocupada. Não. A pessoa que tem vida de oração, de verdade, ela tem forças para vir na igreja. A pessoa que tem vida de oração, que come da palavra de Deus, ela tem forças para vir na igreja. Para ela não vai ter tempo ruim. Pode ser sol, calor, chuva, frio, Vai ser, tempo bom, tempo ruim, tempo de luta, de adversidade, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de angústia. Ela sempre vai ter um tempo para servir a quem? A Deus. Isso para quem come do pão e da água. Quem quer comer do pão? Se alimentar da palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo que habitou entre nós. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. É o que diz nas Escrituras. Se a gente começar a se alimentar da palavra de Deus, a gente vai ter força para trocar de roupa e vir na igreja. Se a gente começar a beber da água, o que é beber da água? É beber da água do Espírito, o Espírito Santo. Você começar a ter vida de oração. Nada vai te prender, irmãos, vai te impedir de estar na casa de Deus. Você começar a ter vida de oração. Agora, quem não ora e quem não cumpre a palavra, vai sempre estar fraco e desanimado, principalmente para as coisas de Deus. Você nunca vai ter ânimo para fazer as coisas para quem? Para Deus. Porque talvez está faltando para você o quê? Vida de oração e comer da palavra. Começar a ter Deus como as suas prioridades. E olha para você, pastor, te abriu um entendimento. Dá um exemplo simples para você. Nós, cada um de nós, seres humanos, nosso corpo ele precisa totalmente, Sabe que o corpo do ser humano ele é quase 100% totalmente formado por água, não é assim? Então, uma das coisas que nós precisamos do nosso organismo, se você dormir, de 2 litros para 5 de água por dia. Se você consumir 3 é melhor ainda. Você conseguir, consumir esse litro de água por dia. E você ainda tem que se alimentar, Para você ter uma alimentação saudável, você tem que comer de 3 em 3 horas, Você tem uma alimentação saudável, com comidas ali balanceadas. Isso para você manter o seu corpo saudável e para você manter a sua saúde. Se você ficar 5 dias sem comer, você vai passar mal. E se continuar sem comer, seu corpo vai vir o quê? A óbito. Você vai morrer e a vida aqui se encerra. Na vida espiritual, não é diferente. Se a pessoa parar de orar e parar de cumprir a palavra, ela vai morrer espiritualmente. E a pessoa que vai morrendo espiritualmente, quais são os sinais claros da pessoa que está morrendo espiritualmente? Ela não vai ter tempo para Deus. Ela não vai ter compromisso mais com as coisas de Deus. Ela vai ser uma presa suscetível, enganada pelo diabo em confiança. O diabo vai começar a perturbá-la na mente. E todas as atitudes e comportamentos dessa pessoa vão estar de acordo com a influência. Ela vai fazer alguma coisa, aí, em vez dela fazer aquilo que é certo, ela sempre vai querer fazer o que é errado. Porque a pessoa vai morrer aos poucos
e ela mesma percebe. A morte espiritual é algo muito sério. Sabe por que tem muitas pessoas que um dia já estiveram dentro da igreja, a conhecer a Jesus, aí um dia parece que a pessoa ainda fala assim, não sei o que aconteceu com a pessoa, de repente virou a cabeça, foi pro mundo, foi morar na rua, largou a família, largou a casa, ela pode debaixo da ponte, está envolvida com as drogas, está envolvida com isso, envolvida com aquilo outro. A pessoa foi morrendo espiritualmente e nem percebe. O problema da morte espiritual, ela não é igual à morte física. A morte física, se você ficar 5 dias sem comer, né? A pessoa já vai a hora. Né? Dependendo ali, se ela não tiver nada no organismo sem beber água, ela já vai a hora. Mas, e a morte espiritual? Muitas das vezes ela é silenciosa. O diabo vai montando as estratégias e a pessoa só vai cair. A pessoa só vai enfraquecer. Quando a pessoa perceber, ela já não tem mais força para si. E o desânimo, irmãs, é algo que faz a pessoa morrer silenciosamente. É aquela pessoa que ela vai perdendo a vida de oração, ela não percebe. Ela vai perdendo o cumprimento da palavra na vida dela, para de praticar os escritos, ela não percebe. Quando ela olha, ela acha que ela está muito bem, mas ela não está bem mais. Ela está fraca espiritualmente, o diabo está deitando e rolando, destruindo a vida dela por pouco. Quando ela perceber, ela não tem força mais para buscar Deus, mas ela também não tem força para fazer mais nada lá fora. É muito interessante, irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, a pessoa morreu espiritualmente, mas ela perdeu as forças de parar a casa de Deus. Não é só na casa de Deus. Ela vai morrendo espiritualmente, morrendo aos poucos, daqui a pouco ela não tem ânimo nem lá fora para fazer nada, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo, como a pastora falou, no caso de muita gente assim mesmo, deixa a família vai morar na rua, deixa a família vai se envolver com drogas, deixa a família vai para o mundo de prostituição, deixa a família e vai se perder lá fora, deixa a família, né, acaba com a própria vida. Por quê? O diabo que as engana. A morte silenciosa e espiritual foi chegando, a perturbação tomou conta. Muitas das vezes essa pessoa não teve forças para lutar e morrer espiritualmente. O diabo aproveita a fraqueza da pessoa, derruba ela, passa uma rasteira na pessoa e a pessoa se perde. Muitas vezes tem gente que perde até a salvar a salvação. A morte espiritual é muito séria. Então, quando Deus viu que o próprio profeta Elias estava desanimado, né? Deus falou, nossa, isso é um perigo, né? Deus pensando, né? Elias desse jeito, desanimado desse jeito, perdendo uma mulher só que ela ameaçou ele de morte. Imagina um homem que viu o fogo do céu descer, estava com medo de uma mulher, só porque ela ameaçou ele de morte, mas ficou pensando, né? Nossa, ele viu que os outros profetas tinham morrido nesse lado, pensou, eu vou morrer também. Começou a pedir para Deus a morte, né? Porque não, eu vou acabar morrendo nesse lado igual os meus outros amigos, sozinho fazendo aqui, né? Fazendo tudo sozinho, ele não vai dar para mim, não, ele pensando, aí Deus pensando em outra coisa, Deus falando assim, mas vamos conversar um pouco aqui, continuando. A morte espiritual é algo muito sério, irmãos. E ele disse, quem disse para ele, é a voz de Deus, sai para fora, ele disse, sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. A voz falava para ele, sai para fora, começa a orar. Te coloca diante da face do Senhor perante o monte. Começa a orar. Volta a orar, né? E eis que passava o Senhor. Aí ele pensando assim, eis que vai passar aqui, né? Senhor Deus, né? Se me colocar para fora, eu vou ver Deus aqui passando. Pensando, né? Como também um grande e um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Ele esperando ver Deus. Nossa, vai vir um vento forte. Nossa, eu vou ver Deus. Aí ele pensando, não, Deus vem aí. Aí ele olhava para o vento e Deus não estava lá. É isso que a Bíblia está querendo dizer.
Aí, depois do vento, um terremoto. Então, depois de um vento veio um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Ele esperando, nossa, olha o terremoto, o tremor de terra está tremendo tudo. Não, só pode ser Deus, vou esperar, Deus lá e vem. Aí quando ele vai olhar, Deus também não estava no terremoto. Não estava? Não estava. E depois do terremoto, um fogo perante também. O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, Elias se colocou lá para orar. Saiu da caverna onde ele estava, com a voz vindo lá do céu, ele sai da caverna, vai lá, te põe no monte, começa a orar. Aí Elias ficou pensando assim, não, Deus vai passar aqui, vou ver a face de Deus. Aí disse, não, Deus vai passar. Tem aquela empolgação, assim como muitas pessoas, né, irmãos? Aquele frenesi, aquela empolgação, o povo que corre atrás, né? Ah, eu quero ver o fogo de Deus, eu quero ver o poder de Deus. Aquela pessoa que diz, nossa, eu tenho que ver algo sobrenatural. Vai, talvez Deus não esteja naquilo, hein? Aí você está contando para ver, não tem que enxergar isso, mas eu tenho esse fogo para mim. Talvez Deus nem esteja nisso. A gente tem que ser muito entendido, amém, povo de Deus? A Escritura o quê? Nos explica e nos ensina. Não passou lá, Deus falou, agora graças a Deus. É porque ele estava acostumado com isso, né? As manifestações de poder de Deus assim, né? O céu caindo, né? Não sei o que dá. Assim que ele estava acostumado a conhecer Deus. Mas Deus não ia falar com ele assim. Aprenda uma coisa, irmãos. A gente precisa saber o tempo certo de todas as coisas. E não ficar ali tentando passar à frente de Deus em nada. Porque talvez você vai ficar esperando que Deus te responda algo. Deus vai falar para você, espera mais um pouco.